Se o paciente está fazendo uso do ciprofloxacino e apresentar candidíase oral em consequência do uso desse medicamento, pode vir causar também reações adversas a nível geniturinário, o paciente pode vir apresentar cristais na urina. No caso desse medicamento, o ciprofloxacino, quando interage com antiácido, tem uma menor absorção. Se o paciente está tomando algum tipo de antiácido, a absorção do ciprofloxacino vai ser diminuída nesse caso. Então, muito cuidado, pessoal que trabalha em um hospital, se o paciente começar a apresentar essas reações adversas, como no caso, dor de cabeça, convulsão, tremor, confusão mental, alucinação e parestesia, então associe como uma das reações adversas desse medicamento que você está administrando no paciente por via intravenosa. Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos estar abordando sobre o ciprofloxacino, que é um antibacteriano e faz parte do grupo dos medicamentos a fluoquinolona, que é amplamente utilizado no tratamento de infecção urinária e também de infecção respiratória. Com sua ação potente e perfil de segurança relativamente favorável, o ciprofloxacino se tornou assim uma das opções populares para as condições como, no caso, infecção óssea e outras infecções articulares. Vamos assim estar explorando sobre quais são as contraindicações do ciprofloxacino e também vamos explorar sobre as principais interações medicamentosas do ciprofloxacino. Além disso, vamos estar deixando dicas importantes para o uso correto desse medicamento. Fique conosco e descubra tudo o que você precisa saber sobre esse medicamento fundamental na prática clínica. E se você está chegando agora, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Quanto às reações adversas do ciprofloxacino em nosso organismo, esse medicamento pode vir causar vários tipos de reações, como no caso a nível dermatológico, a nível gastrointestinal, a nível geniturinário, a nível hematológico, local e também a nível do sistema nervoso central. No caso, a nível dermatológico, o paciente pode vir apresentar rash, que é no caso irritação na pele. Outra reação que o paciente pode vir apresentar é no caso da fotossensibilidade. O paciente que está tomando o ciprofloxacino pode sim apresentar fotossensibilidade. É no caso quando o paciente toma o medicamento, aí vai ficar exposto à luz solar. E a partir dali o paciente começa a apresentar a fotossensibilidade, que são placas avermelhadas que começam a aparecer na pele, tá? Em consequência, nesse caso, uma das reações adversas a nível dermatológico do ciprofloxacino. Além de tudo, a nível dermatológico, o paciente pode vir a apresentar também sudorese. Se de repente o paciente começa a tomar o ciprofloxacino e começa a apresentar sudorese, nesse caso a gente associa esse tipo de reação adversa do ciprofloxacino, nesse caso em consequência do uso desse medicamento. E a nível gastrointestinal, esse medicamento pode vir causar uma série de desconforto na região do trato gastrointestinal, como no caso pode vir apresentar o paciente que está fazendo uso do ciprofloxacino, no caso, náusea, diarreia, vômito, dor e desconforto abdominal. Além disso, o paciente pode vir apresentar também candidíase oral. Se o paciente está fazendo uso do ciprofloxacino e apresentar candidíase oral em consequência do uso desse medicamento, que nós falamos aqui que é uma das reações adversas desse medicamento. E a nível geniturinário, como eu falei anteriormente, que pode vir causar também reações adversas a nível geniturinário, o paciente pode vir a apresentar cristais na urina. Então, quando o paciente está fazendo algum tratamento com ciprofloxacino, uma das orientações e cuidados que devemos ter é orientar o paciente para tomar bastante líquido. Tomar, por exemplo, de 2,5 litros a 3 litros de água em 24 horas. Fica aí a orientação. Só pela essa orientação eu já mereço seu like e para você se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Outro tipo de reação adversa é a nível hematológico, onde o paciente pode vir a apresentar eosinofilia, tá? Onde quando solicita o hemograma, aí os eosinófilos estão alterados ali, em consequência do uso do ciprofloxacino. Outras reações adversas do ciprofloxacino são reações locais que nós chamamos, onde o paciente pode vir a ter tromboflebite, queimação, prurido e também eritema quando é administrado esse medicamento por via intravenosa.
Lá atrás eu falei para vocês, em alguns vídeos que já publiquei anteriormente, é que o ciprofloxacino, quando ele é administrado por via intravenosa, tem que ser pulsionado o paciente com um gel de grosso calibre para ser infundido esse medicamento com tempo mínimo em 60 minutos, tá certo? Ou em 1 hora. Então, nesse caso, pode vir apresentar, quando está sendo infundido o ciprofloxacino, o paciente pode vir apresentar flebite, que é uma inflamação na veia, naquele caminho onde está a veia. Pode vir apresentar também queimação, prurido e também eritema, tá? Que são, nesse caso do eritema, são inflamações locais ali onde está sendo administrado o ciprofloxacino. A nível do sistema nervoso central, esse medicamento também pode vir apresentar, ou causar, nesse caso, algumas reações adversas no paciente. O paciente ele pode vir apresentar, nesse caso, convulsão, cefaleia, tremor, confusão mental, alucinação e parestesia. Essas reações geralmente elas vão acontecer quando esse medicamento também ele é administrado por via intravenosa, tá? Intravenosa. Então muito cuidado, pessoal que trabalha em um hospital, se o paciente começar a apresentar essas reações adversas, como no caso dor de cabeça, convulsão, tremor, confusão mental, alucinação e parestesia, então associe como uma das reações adversas esse medicamento que você está administrando no paciente por via intravenosa. Então essas aqui são as principais reações adversas do ciprofloxacino, que é importante a gente conhecer, porque esse medicamento é popularmente aí muito conhecido, muito usado, porque resolve muitos problemas para nós. Mas é importante a gente saber também que esse medicamento apresenta reações adversas. Eu não estou falando sobre as reações adversas desse medicamento para denegrir ou falar alguma coisa ruim desse medicamento. Não, esse medicamento ele é muito bom mesmo, ele é muito bom. Mas só que nós devemos conhecer sobre as reações adversas do medicamento. Por isso que sempre oriento aqui durante meus vídeos que a gente não deve usar medicamento por conta própria, né? Assim, se você não conhece sobre medicamento, não é da área da saúde, tem que ir para uma consulta médica, o médico vai indicar esse medicamento, vai avaliar realmente a sua situação para poder indicar o medicamento certo, correto, para você fazer o tratamento e ter sucesso. Tá? E assim você gozar de boa saúde nesse caso, tá bom? Essas então são as principais reações adversas do ciprofloxacino. Continuando aqui a nossa conversa depois de beber um pouco de água, falando agora sobre as interações medicamentosas do ciprofloxacino. No caso da interação medicamentosa desse medicamento, esse medicamento eu tenho duas ressalvas quanto às interações medicamentosas dela. Quando interage com antiácido e também quando interage com a teofilina. No caso desse medicamento, o ciprofloxacino, quando interage com antiácido, nesse caso, tem uma menor absorção, tá certo? Ou seja, se o paciente está tomando algum tipo de antiácido, como no caso hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio também, a absorção do ciprofloxacino vai ser diminuída nesse caso. Então, observe muito bem, sempre pergunte para o paciente se ele está tomando, por exemplo, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. Porque se ele estiver tomando um desses medicamentos aí, se você for administrar o ciprofloxacino, então a absorção desse antibiótico vai ser pouca, ou seja, a absorção do ciprofloxacino vai ser prejudicada nesse momento aí. Então, é importante você saber desse tipo de situação, desse tipo de interação medicamentosa. Se está tomando hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, não administre aí o ciprofloxacino, porque a absorção desse medicamento vai ser muito pouco, vai ser diminuída e pode prejudicar o paciente e ele não chegar à cura. Outro fator importante quanto à interação medicamentosa do cipro é que esse medicamento, quando interage, como no caso a teofilina, mas o que é a teofilina, enfermeira? A teofilina é um medicamento usado muito para o tratamento e prevenção, por exemplo, de broncoespasmo e também asma. É muito utilizado também para doença obstrutiva crônica das vias aéreas, tá certo? Nesse caso, quando tu administra o ciprofloxacino e o paciente está fazendo uso da teofilina, tem uma maior concentração plasmática, consequentemente, após a administração da teofilina. Então, nesse caso, quando o paciente está fazendo uso do ciprofloxacino, oriento você
a não administrar a teofilina, ou se está fazendo uso da teofilina, não administrar o ciprofloxacina. Nesse caso, se acontecer a administração de um dos dois e acontecer a interação medicamentosa desse medicamento, nós devemos assim recomendar e orientar vocês para monitorar o nível sanguíneo dessa droga, tá certo? Então, muito importante você ficar sabendo sobre essas principais interações medicamentosas do ciprofloxacino que eu acabei de deixar aqui para você. Quando ele interage no caso, com antiácido e também com a teofilina, é muito perigoso, tá certo? Então, se você está chegando agora nesse canal, eu peço aqui para você se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Estou deixando aqui um abraço para todos vocês nesse sábado aqui maravilhoso. E se você for assistir esse vídeo aqui na segunda, na terça, na quarta, então eu peço a você compartilhe esse vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.